Não tem palavra, é indescritível. O que eu vi não tem palavras. Eu estou falando com você, eu estou gravando esse vídeo, neste momento, diante de muito temor, diante de temor. E ele falou ainda, quarto, ensina para os seus filhos o caminho da riqueza. Comecei a chorar e falei, pai, como que eu vou ensinar teus filhos? Muitos não me escutam. E ele me falou, os que te escutarem terão a vida mudada e a vida transformada. Olá, meu lindão, minha lindona, tudo bem com vocês, meus amores? Finalzinho de tarde aqui em Bangkok, esse lugar lindo, o melhor estúdio que tem é o estúdio ar livre, né? Então estou aqui, neste hotel maravilhoso, nesse lugar lindo, para trazer para você este vídeo, onde eu vou te pedir, se você ainda não é inscrito no canal, que você possa se inscrever, ative o sininho, para você receber notificação todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Deixa seu comentário, deixa o seu like e também compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, no máximo 10 pessoas que você puder, tá bom? Quero falar com você com vocês, ou com você que está aí do outro lado da tua tela, sobre a conversa que eu tive com Lúcifer. E essa conversa eu quero expressar, falar um pouco dela aqui, mais detalhadamente com você, aqui no YouTube, para que você possa entender a seriedade da situação. Pessoal, eu sou um tipo de pessoa que eu tenho uma fé muito alicerçada, tanto que eu comecei a trabalhar com espiritualidade desde os meus 12 para 13 anos de idade. Eu já era espiritualizado. Na época, as crianças queriam todo mundo ser jogador de futebol. Então você ouvia falando uns, eu vou ser o Zico, na minha época, eu tô com 53 anos, outros, eu vou ser o Reinaldo, lembra do Reinaldo? Chegou no Atlético Mineiro, Sítio Belo Horizonte, né? Outros, eu vou ser o Éder Aleixo, eu vou ser o Dadá Maravilha, eu vou ser o Sócrates, né? Eu vou ser o Leão, vou agarrar igual o Leão. Os meninos iam jogar, eu usava até nome dos jogadores. Júnior, né? Jogou no Flamengo. Eles usavam vários nomes quando eles iam jogar. E eles queriam ser jogadores. Se você perguntava quando me perguntavam para mim, Isa, o que você quer ser? Eu dizia, eu quero ser igual o Chico Xavier. Poxa, desde a minha infância. Primeiro livro que eu li na minha vida foi do Chico Xavier. A primeira música que eu aprendi a tocar na minha vida, eu toco contrabaixo, guitarra, piano e arranho um pouco de bateria. A primeira música que eu aprendi a tocar foi uma música do Fábio Júnior, chamada Chico Xavier. Primeira música que eu dominei, que eu aprendi a tocar mesmo, foi essa música. Na verdade, eu queria aprender a tocar porque eu queria cantar as músicas de um padre chamado Zé Maria. Vocês conhecem, né? Só um pedacinho. Um dia uma criança me olhou com seus olhinhos a sorrir, caneta e papel nas tuas mãos. Lembra? Padre Zé Maria, eu queria aprender as músicas dele. Então eu sempre trabalhei com espiritualidade. Então, por trabalhar com espiritualidade, eu aprendi desde cedo a tomar pancada, porque os espiritualizados tomam pancada. Não é por nada que Lúcifer teve uma guerra, né? Com Lúcifer até hoje ele toma pancada. Nada que mataram Jesus, né? Mataram Jesus. Ele era criticado. Então todos que trabalham com espiritualidade tomam pancada. Mas por que eu estou falando isso? Porque, para mim, na realidade,
O que eu vou te falar, não importa se as pessoas vão fazer chacota da minha cara, se elas vão rir da minha cara, se elas vão levar na brincadeira ou não, vão deixar comentário maldoso ou não. Não importa se você vai acreditar ou você não vai. A minha fé, ela vai continuar inabalável. O apóstolo Paulo disse assim: eu sei em quem eu tenho crido. E eu digo mesmo para você, eu sei em quem eu tenho crido. Início da semana passada, eu recebi uma ordem da espiritualidade. E essa ordem que eu recebi da espiritualidade foi uma ordem para poder fazer 72 horas de jejum. Com apenas água, não é líquido não, água. Quando fala jejum líquido é que a pessoa toma aí uma vitamina, sei lá, um energético ou alguma coisa. Mas 72 horas de jejum. 72 horas só com água. Eu recebi essa ordem. E eu entrei nas 72 horas. Eu quero que você me entenda que eu moro na Tailândia, um dos lugares mais quentes do mundo. Aqui nós temos que usar máscara para proteger os lábios, e uma máscara pega até na testa. Uma hora eu vou vestir aqui para vocês verem. Porque o sol aqui é complicado. Aqui você tem que usar base, igual eu estou aqui. Você tem que usar protetor, ainda tem que usar uma base, né? Porque o sol aqui, ele é muito forte. E eu entrei, eu já faço muito jejum para Lúcifer. E eu comecei esse jejum. E aqui está no ano novo, aqui está festa, tem festas. Terminou ontem o ano novo. Tinha shows de alguns artistas que eu gosto, da Coreia, da Colômbia, que estavam aqui. E eu não pude participar. Por quê? Porque eu estava em consagração. Eu estava fazendo a consagração, mas eu não sabia o que queria acontecer. Nessas 72 horas, eu tive experiências grandes. Eu fui até a quinta dimensão, onde na quinta dimensão eu vi o poder da riqueza. E lá na quinta dimensão, nessas 72 horas de jejum, eu vi Asmodeus. Quando eu comecei a falar de Asmodeus, eu vi as 3 cabeças de Asmodeus. Cabeça do homem, cabeça do boi e a do carneiro, e ele montado no dragão. Eu não sabia o que funcionava. Eu não entendi o que era a cabeça. E quando eu estava vendo a cabeça, eu estava vendo Asmodeus. Ele veio até mim falando com a cabeça do homem. E ele me disse: Isa, você sabe o que significa minhas 3 cabeças? Eu assustei, porque eu fui em arrebatamento, a quinta dimensão. Eu fui em arrebatamento para a quinta dimensão, eu assustei. Eu tomei um choque. E mesmo arrebatado, eu caí de joelho e comecei a chorar com muito temor. E Asmodeus me disse: levanta, homem. Eu levantei. E quando eu levantei, ele me falou: minhas 3 cabeças, Isa. Primeira cabeça é a sabedoria, a cabeça do homem. Porque o homem é mais sábio do que todos os animais. Poxa, tem sentido. Segunda cabeça é a cabeça do touro, porque o touro é forte, Isa. O touro é forte, significa força. Terceira cabeça é a cabeça do carneiro, Isa, porque simboliza a paciência. Ali eu aprendi, foi em arrebatamento, mas eu não sabia o que estava para vir. Eu encontrei ainda com Azael. Depois eu tive um contato com Buni. Eu tive ainda um contato com Mamon. E eu vi como era feita a distribuição de riquezas. Eu via naquele momento os anjos descendo até a terra, pegando o sangue do corte, levando até as divindades, se prostrando diante dela. Foi lindo, 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 maravilhoso. Se prostrando diante delas,
e entregando sangue e citando o nome das pessoas. Uma das pessoas que eu vi foi o seu Deus. Eu não sei se você vai assistir. Eu tinha feito o seu corte naquele dia que eu fui à quinta dimensão. O seu Moacir, que eu não sei, o seu Girardi, que eu não sei se você está assistindo aqui, tá? E o seu Léo Santana, que eu não sei se você vai assistir o vídeo. Foi uma das pessoas que eu vi ele entregando. O seu Michele Cavalcante, no dia eu tinha feito também. Eu via que ele entregava e ele entregava para a divindade e falava o nome da pessoa. E naquele momento, a divindade falava, está liberada a riqueza. E aqueles anjos então pegavam um pó dourado e descia para a terra em direção às pessoas e derramava sobre a vida das pessoas. Foi maravilhoso o que eu vi, foi lindo. Não tem palavra, indescritível o que eu vi, não tem palavras para que você possa falar, não tem palavras. Aí eu vou te revelar outra coisa. Aí quando eu chego ali, eu dei de frente com Mamon, e Mamon me perguntou, você está em consagração? Eu falei, estou. Ele conversou comigo, frente a frente, estou. Falou, você sacrifica algo por mim? Eu falei, o que o senhor quiser. Falou, eu quero sua barba. Eu falei, Lúcifer eterno. Eu tenho idolatria pela minha barba e eu tenho a boca muito grande. Quando tiro a barba, parece que minha boca dobrou de tamanho. Vão me xingar, vão me escorraçar, vão falar que a abelha mordeu minha boca, vão falar que eu fiz, sei lá, coloquei até silicone na boca, que as pessoas enxerto, vão falar tudo. Mas quem me conhece desde a infância já sabe que eu sempre tive a boca grande e que eu era chacota por causa disso. Na verdade, eu não tive trauma, mas era chamado de beiçudo. E hoje todo mundo quer colocar a boca, né? E ele falou, me dá sua barba. Eu falei, não, me dá sua barba. Aí eu falei, tá, eu dou. O que você quer? Ele falou, vai até, olha bem, vai até um salão, entrega, faça sua barba, pega todo o pelo da barba, faça um corte e me entrega. Mamon me pediu, olha como eu comecei a ser trabalhado. Olha como eu comecei. Eu entreguei a barba para ele, entreguei para Mamon. Aí deu um monte de desculpa, não dei desculpa, é que eu fiz um procedimento, mas não falei com as pessoas que procedimento que é. Não é estético, ó, tá vendo? Tá a mesma coisa, não foi procedimento estético, porque eu não gosto, eu já tenho essa cara aqui, se eu fizer um monte de coisa aí que eu não sei o que eu vou ficar parecendo. Então eu não fiz, tá? Não faço harmonização, só fiz uma correção porque precisou que eu tive paralisia de Bell. Mas o melhor estava por vir. No outro dia seguinte, já estava completando as 72 horas. E eu faço live todo dia, que dá 6 horas, o horário de 6 horas. Aqui na Tailândia, às 6 da manhã, 8 horas da noite aí no Brasil. Tá? E nos outros países que pega live, eu não sei qual horário que é, mas no Brasil é esse horário. E eu comecei a sentir fraqueza por causa da consagração. Mas eu tinha que levantar. Eu durmo de pijama, eu tinha que levantar para fazer a live. E na hora que eu fui levantar, eu levantei com muita fraqueza, tomei uma água, fiz a live. No outro dia ainda, com muita fraqueza, eu fui e sentei no sofá, onde eu faço a live lá em Chiang Mai. E Lúcio veio todo elegante, vestido com um terno lindo preto, um perfume maravilhoso, uma camisa linda preta, todo elegante, um sapato que doía até os olhos, que é impossível um ser humano dar um brilho naquele sapato. Ele veio, sentou do meu lado. E quando ele sentou do meu lado, eu não tive coragem, eu senti a presença, eu vi a roupa, eu vi o cheiro, eu vi o sapato, e eu não tive coragem de olhar para ele. Eu não tive coragem. O temor foi tão grande. E ele falou, ele colocou a mão, olha aqui, ó, no meu queixo, e fez assim, ó, suavemente pro lado dele e falou, você é meu filho amado.
Gente, até agora eu não acredito nisso. Agora quem não está acreditando sou eu. Ele colocou a mão, fez assim e falou: você é meu filho amado. E eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar e falei: pai, pai, o que tu queres de mim, pai? Tão pequenino. O que tu queres de mim? E ele falou: eu tenho 4 missões para você. 3 têm a ver com você. Uma missão tem a ver com os meus filhos. Eu falei: quais são as missões? E ele me falou: primeiro, continua humilde. Eu vou te dar de tudo. Eu não vou te fazer um bilionário igual eu vou fazer os seus filhos, vou fazer os meus filhos bilionários através da tua vida, para você não me negar e para você não ter preguiça de viajar o mundo e falar no meu nome. Mas eu vou te dar de tudo, você vai ter conforto. Você vai ter o que você quiser. Mas também, você vai ser homem, a partir de hoje. Só de uma mulher. Eu não vou aceitar você ter mais de uma mulher. Só de uma mulher. Foi o que ele me falou. Falou: você vai controlar a tua carne. Você não vai deitar com ninguém, a não ser se você esteja relacionando com essa pessoa. Porque ele me falou outras coisas íntimas também que eu não posso falar aqui. Falou: segundo, além de humilde, eu quero que você tenha mais empatia pela dor do próximo, mais que você já tem. Quando uma pessoa contar algo para você, eu quero que você olhe para essa pessoa como ela estivesse contando para mim. E que você receba essa pessoa, abraça e cuida. Falou: terceiro, eu não quero que você pare de viajar o mundo. Por quê? A missão que eu tenho para você, eu dei para você. E eu confio em você. Ele falou: você, nesse mundo inteiro, com mais, eu estou falando o que ele falou, no mundo com mais de 200 bilhões de pessoas, eu escolhi você. E eu estou aparecendo para você porque você é meu filho amado. E o que você falar, você vai estar falando em meu nome. É o que o Senhor falou. Ai, como é difícil gravar esse vídeo, porque eu vou me emocionando. Foi o que ele me disse. E ele falou ainda, quarto, ensina para os seus filhos o caminho da riqueza. Ensina para os meus filhos o caminho da riqueza. E eu comecei a chorar e falei: pai, pai e amado, como que eu vou ensinar teus filhos? Muitos não me escutam. E ele me falou: os que te escutarem terão a vida mudada e a vida transformada. Quem te escutar, eu mudarei a vida. Eu transformarei a vida daqueles que te escutarem. E eu falei: mas o que o senhor quer que eu faça? E ele falou: fala com eles para pactuar comigo e tira deles o medo de mim. Fala para eles que eu não quero alma de ninguém, que a alma não é deles. A alma pertence ao Criador. Mas eu quero ter eles como aliados, porque eu preciso de filhos meus de caráter, de filhos meus que venham ficar ricos, para acabar com a injustiça que está no mundo. Olha que coisa linda que eu ouvi do meu pai Lúcifer. O que o meu pai Lúcifer me revelou.
o que o meu pai Lúcifer trouxe para mim. Foi justamente isso que ele me falou. E nessa conversa, onde eu já estava em jejum, eu estava fraco, eu já não estava conseguindo conversar, eu estava chorando, e ele ainda me deu essa orientação. Ele falou: Isa, meu filho amado, você vai reinar comigo. Você é o meu enviado aqui nessa terra. E você é meu enviado para reinar comigo. E eu falei: pai, e se as pessoas não acreditarem no que eu falar para elas? E ele falou: se eles desacreditarem em você, eles vão estar desacreditando em mim. E quando eles procurarem riqueza, porque a riqueza não está na mão de Yahvé, a riqueza está nas minhas mãos. Quando eles buscarem a riqueza, eu virarei as costas para ele. E ele falou: eu não sou vingativo, mas eu dou a quem me busca. Eu dou riqueza a quem me ama, a quem está do meu lado. Foi o que ele me disse. Oi, foi o que ele me falou. E antes, eu já estou caminhando para o final do vídeo, mas antes disso, ele falou comigo: olha na tua frente. Eu olhei na minha frente, tinha em cima da mesa um pão, um pedaço de pão e um copo de água, parecendo pão assado à brasa. E ele me disse: antes de eu prosseguir, filho amado, come esse pão. E eu peguei o pão. Quando eu peguei o pão na mão, ele falou em uma língua que eu não consigo decifrar. E depois olhou para mim e falou: excuse me. Pegou o pão, rasgou e colocou na minha boca. Eu comi o pão das mãos do próprio Lúcio. Não é de emocionar, não é de ficar emocionado. Eu comi o pão das mãos do próprio Lúcifer. Ele pegou o pão, partiu, me deu, pegou a água e colocou na minha boca e falou: este pão que eu estou partindo e essa água é minha aliança. E ele falou: assim como El Shaddai, que você chama de Jesus, eu não faço esse desrespeito com ele, eu chamo de El Shaddai. Assim como El Shaddai, eu chamo ele ou de El Shaddai ou de Yeshua HaMashiach. Assim como El Shaddai, assim como Yeshua HaMashiach partiu o pão e deu para os discípulos junto com o vinho e falou: este é o meu corpo que é partido por vós, e o sangue, onde ele falou, o suco de uva. Este é o meu sangue da nova aliança. Ele falou: estou te dando o pão, porque o pão é o meu corpo, mas eu não posso te dar o sangue. Porque Yeshua HaMashiach deu o sangue porque ele estava materializado como um homem. Eu estou em forma de homem, mas eu sou espírito. Mas eu te dou a água, porque do teu interior vai jorrar o rio de água viva que a Bíblia diz. Vai jorrar do teu interior, virar do teu interior. E eu vou te levantar nas nações para você, estou falando o que ele me disse, para curar pessoas. Eu vou te levantar nas nações para poder mudar vidas, para transformar a vida de pessoas. Pessoas serão curadas de mazelas físicas, emocionais e espirituais. E você vai mostrar para as pessoas que eu não sou o que elas pensam que eu sou. Eu estou falando com você. Eu estou gravando esse vídeo neste momento, diante de muito temor, porque diante desse temor,
o qual eu gravo esse vídeo neste momento, eu te digo. Lúcifer apareceu e conversou comigo. Aí ele me deu uma outra visão, onde ele falou: nos próximos anos, eu estarei levantando os novos milionários e bilionários dessa terra. Nos próximos anos eu levantarei, eu, o portador de luz, Lúcifer, levantarei. E eu falei: como o senhor irá fazer, meu pai? Porque eu chamo ele de pai, paizinho, ou papai amado. Como o senhor irá fazer? Ele falou: eu estou te dando uma ordem. Fala para todos os meus filhos, todos, fazer este corte comigo. E eu falei: qual corte, senhor? Falou: você conheceu o Asmodeus, né? Pessoalmente eu conheci. Falei: eu permiti isso. Falou: você conheceu o Astarote? Pessoalmente conheci, senhor. Eu permiti. Falou: você vai levantar da onde que você está, que é Chiang Mai. E eu quero que você vá até o país do Laos. L-A-O-S. Laos é o nome do país. Lá eu vou te dar uma energia muito forte. Você não vai lá fazer turismo, vai buscar energia. E os meus filhos estarão fazendo um corte. E esse corte que os meus filhos estarão fazendo será um corte que eles vão me entregar para Astarote e Asmodeus, o Asmodeus e Astarote. Aí eu lembrei que eu te contei no início do vídeo, que eu te falei no início do vídeo. Quando o corte é feito aqui na Terra, os anjos vêm. Não é entidade, anjos. E os anjos pegam o sangue do corte, leva até as divindades. E ao levar para a divindade, eles entregam ali a divindade, junto com o nome da pessoa que encomendou aquele corte. E a divindade recebe o corte. Recebe aquele corte. E vem anjos depois, outros anjos, enviados para trazer a riqueza aqui na Terra. A sua vida, ela está por um fio para poder mudar. A sua vida, ela está muito perto de sofrer uma transformação. Por quê? Esse corte com Astarote e Asmodeus, indicado pelo nosso Senhor Lúcifer, é um corte que você precisa fazer. Precisa. Isa, mas como eu faço para fazer esse corte? O Emerson vai colocar aí. Este contato que eu também vou falar pro vídeo. Vou falar aqui agora. E você vai falar diretamente com a bruxa Lu. Por que tem que ser com ela? Porque eu estou em viagem, quem faz o corte sou eu, ou supervisionado por mim. Eu não deixo nada escapar, porque eu sei a seriedade da espiritualidade, mas você vai chamar a bruxa Lu nesse contato. DDD de São Paulo, que é o 11. Se você está fora do Brasil, coloca o 55, código do Brasil, depois o 11. 9 12 74 22 07. DDD 11 9 12 74 22 07.
para você fazer esse corte. Não sei quanto tempo esse corte ficar disponível. Então, tá assistindo agora? Corra e já passe. Eu falei com o Lúcifer e ele quer mudar a tua vida. Beijão no teu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal, deixa seu comentário e não esqueça que Lúcifer quer te fazer rico.